Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, vamos estar falando de mais uma festa pagã, vamos estar falando de mais uma festa celebrada pelo cristianismo. Levítico capítulo 23, versículo 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Duas coisas que a gente vê aqui nesse versículo, irmão. Primeiro, as festas não são dos israelitas, não são dos judeus. As festas são do Senhor. Segunda coisa é que essas festas são sagradas, irmãos. E a igreja cristã rejeita essas festas como rejeita a Torá, né? E celebra festas pagãs, né? Celebração demoníaca. A gente vai estar falando aqui um pouco do Réveillon, o Ano Novo. O Ano Novo é uma festa celebrada quase que no mundo inteiro. As pessoas celebram esta passagem de ano crendo em melhoras para o próximo ano, que está chegando. E muitas religiões fazem cultos especiais para esta passagem com o intuito de alcançar um ano de prosperidade. Mas qual é a origem do Réveillon? A celebração do Ano Novo teve início na Babilônia há 2000 anos antes de Cristo. Ao celebrarem a transição de um ano baseando-se na colheita. E isso derivou a ideia de um ano novo, né? Um renovo ou novo ciclo. Esse período em nosso calendário atual seria equivalente a 23 de março ou por volta dessa data. Esta celebração durava vários dias e eram feitas várias promessas, tais como mais apego à família e fidelidade às deidades, a demônios. A Babilônia tinha uma cultura religiosa naturalista, ou seja, adoravam forças vitais. Para eles, elementos da natureza eram deuses e deuses controlavam os elementos da natureza. Levando em consideração a forte relação entre o ano novo e a colheita, não nos leva a pensar que esta celebração nada mais era que um rito a Deus, a demônios? Além das várias características religiosas atreladas a essa celebração, temos também o poema da criação, que era um escrito sagrado encontrado em 7 tábuas de argila, escrito em acadiano, e esses escritos foram conhecidos como Emuná Elish, pois estes eram as 2 primeiras palavras encontradas na primeira tábua. Abaixo um pequeno trecho do que continha escrito nessas tábuas. Quando no alto não se nomeava o céu, e embaixo a terra não tinha nome, do oceano primordial, Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos, suas águas se fundiam numa, e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. Este poema era citado na celebração do Ano Novo, o que nos dá mais um indício que o Ano Novo era uma festa religiosa de culto a deuses. Se já não bastasse a sua origem extremamente pagã, o que já daqui mesmo deveríamos parar de celebrar, ainda há mais por trás dessa celebração. Roma. O líder romano Júlio César, no ano de 46, implantou o que hoje conhecemos como calendário juliano. O calendário juliano foi derivado do calendário romano e os meses receberam nomes conforme a sua sequência. Porém, mais tarde, alguns meses receberam nomes de líderes políticos ou religiosos que contribuíram com o Império Romano ou com a construção do calendário. O mês de Januários, janeiro, originalmente para o 11º mês, mas deixou de ser o 11º mês e passou a ser o primeiro. Januários, em latim, deriva do nome Janus,
Ianos, por sua vez, deriva de Ianoá, porta ou porta dupla. Janus era uma deidade romana de duas faces viradas em sentidos opostos. Suas faces representavam sentidos opostos, como vida e morte, paz e guerra, começo e fim. Janus era conhecido como o deus da transição ou deus das portas, referência à entrada e à saída. Suas faces também simbolizavam o passado e o futuro. E este era o deus do início, das decisões e das escolhas. Não à toa, janeiro passou a ser o primeiro mês, já que janeiro vem do nome da deidade que representa o início. Em 1582, o Papa Gregório fez algumas modificações no calendário juliano e assim surgiu o calendário gregoriano, atualmente utilizado pela maioria dos países ocidentais. Além da criação de um novo calendário, foi atribuído nesta mesma data a celebração do Ano Novo para o dia 1º de janeiro, em homenagem a Janus. Algumas curiosidades, irmãos. As pessoas fazem promessas e idealizam novos rumos para o ano novo. Não seria esse tipo de atitude um costume bastante antigo, já que Janus era considerado o deus da decisão? Outra curiosidade são os vários barulhos e ruídos que são feitos neste dia. Fogos de artifícios, cornetas, buzinas e gritos de alegria também têm origem em certos costumes, onde se entendiam que os barulhos espantavam espíritos malignos. Além do mais, ainda temos o bebê, utilizado como símbolo para o ano novo. Por volta do ano 600, um bebê era carregado dentro de um cesto durante o desfile do ritual de ano novo. Este símbolo era uma representação do renascimento anual do deus do vinho, Dionísio. Como se já não bastasse a origem pagã da festa, ainda há vários outros símbolos e deuses pagãos que foram sendo atribuídos a essa festa ao longo do tempo. Hashem diz em sua palavra para nos afastarmos de toda idolatria e costumes pagãos. E não andeis nos costumes das nações, que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, fui enfadado deles. O profeta profetizou contra a nação que se corrompeu ao assimilar os costumes e adoração a ídolos. Mas tu desamparaste teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agueiros como os filisteus, e associam-se como os filhos dos estrangeiros. Isaías capítulo 2, verso 6. O salmista lamenta pela corrupção do povo eleito. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Salmo de número 106, verso 35 e 36. E por fim, João afirma: e ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E o Eterno se lembrou da iniquidade dela. Livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4 e verso 5. Irmãos, que o Eterno abençoe a todos, que o Eterno nos dê sabedoria, que o Eterno nos ajude, irmão, a estar cada vez mais envolvido com a sua palavra, com a sua Torá. A Torá é santa, a Torá é espiritual, a Torá é a palavra do Eterno, a Torá é vida. Shalom, shalom.